Olha, daqui a pouco nós vamos conversar com meu amigo Antony Lima aqui no estúdio. Daqui a pouco vai trazer muitos assuntos. Vem logo na sequência, você não pode perder a entrevista no estúdio com ele. Ele vai falar de muitos aspectos interessantes, principalmente de seu interesse, telespectador. Acompanhe. Antes eu quero trazer aqui uma matéria em tom até de apelo como prestação de serviço, já que a TV Mar Canal 25 faz muito bem essa condição. Familiares da alagoana Ana Carolina Gama de Moraes, de 29 anos, divulgaram nas redes sociais um apelo para que a jovem que está na fila de transplantes há 1 ano e 2 meses consiga um novo coração. Você vai acompanhar agora todos os detalhes. Ana Carolina Gama de Moraes, uma parturiente que foi detectado e diagnosticado um problema cardiopático grave e precisa urgentemente de um novo coração. Mas há ainda barreiras e preconceitos, dificuldades, burocracia e tudo mais, o que pode fazer com que ela não tenha a resistência necessária para sobreviver. Mas ela tem sim. É preciso que a gente se conscientize e comece a quebrar preconceitos e dizer que doar o coração daquele que já não existe mais, com morte cerebral, ou as condições depois do acidente, continue a viver com seu coração batendo no peito de Ana Carolina. Estou aqui com a Aline Gama Ferro. Ela veio de Pernambuco, direto lá de Garanhuns, para pedir aqui à sociedade que tente ajudar de todas as formas a salvar aí a vida da Ana Carolina Gama. Nos conta um pouco dessa história dessa jovem de apenas 29 anos de idade. Justamente, a Ana Carolina tem 29 anos e antes de seus 28, logo que foi mãe, 48 horas após se tornar mãe, ela foi diagnosticada com uma doença rara chamada miocardiopatia periparto. Essa doença afeta a função cardíaca e hoje ela se encontra com 10% da sua função cardíaca, fazendo uso inclusive da bomba intra-aórtica, que é o que faz hoje o seu coração funcionar dentro do limite mínimo para mantê-la viva enquanto aguardamos a doação, né? Ela se encontra no Hospital do Coração aqui em Maceió, no bairro do Farol, com uma equipe de médicos competentes, mas é preciso que tenha o principal, que é a boa vontade das pessoas familiares autorizarem a doação do órgão tão importante que é o coração. Justamente, estamos com alguns problemas. Já tivemos corações compatíveis, porque a Carol, além de ser a primeira da fila aqui no estado, ela tem uma facilidade, que eu posso dizer, que são o tipo sanguíneo, o fator RH, são todos muito fáceis de compatibilidade, de encontrar órgãos que seja cabível, né, que sejam adequados para o organismo dela. Todavia, as famílias não têm doado esses órgãos, não têm aceitado. O último caso, chegamos a dar notícia a Carol, foram colocados corações pela equipe da UTI do Hospital do Coração. Ficamos em festa, mas a mãe do doador não aceitou, embora o pai tenha aceitado fazer a doação. Aline Gama, você é prima legítima e fique à vontade para, através da TV Mar, chamar a atenção daquelas pessoas que podem ter alguém que esteja aí numa situação de doação do coração e que quebre esses tabus e que, acima de tudo, pense na vida e na continuação da vida daquele que vai ser o doador. Bom, é o seguinte, hoje nós estamos do lado de cá, nunca nos imaginamos aqui, né? E hoje é a Carol, amanhã é o seu neto, é sua filha, é o seu genro. Então a gente pede encarecidamente, que ainda que você não se declare, que você informe aos seus familiares que é doador e que ele respeite a sua decisão. Ainda que você não tenha a segurança de manter seu documento, você pelo menos informe aos seus familiares, deixando ciente que eles respeitem essa decisão que é sua. E vocês, familiares, a partir da morte cerebral, entendam, não há mais vida. Eles vão vegetar até que comece a ocorrer a falência múltipla dos órgãos. Então a gente pede encarecidamente que essas pessoas ajudem, que nos ajudem a conseguir um coração para a Carol. E não só para a Carol. Um único doador pode salvar 8 vidas, além do tecido retirado, que pode ajudar outras pessoas em outros tratamentos. Então é muito bom vocês terem essa consciência e, principalmente, atitude, né? Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, a organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, Fernando Palmeira, está aí feito o apelo, né? É o momento da sensibilidade, isso tem uma parcela importante na continuidade da vida de outra pessoa. E é preciso ter essa sensibilidade sim, sempre pensar um pouco mais no próximo, mesmo com a dor da perda daquele ente querido, mas se está ali para fazer a doação de órgãos, para que colocar empecilho nessa situação?
Olha, o especialista do mercado imobiliário, Antony Lima, está aqui do meu lado para poder analisar os impactos de disponibilização de financiamento para a classe média com juros de mercado. O anúncio foi feito, inclusive, pelo novo presidente da Caixa Federal, Pedro Guimarães. Antony, prazer recebê-lo aqui no estúdio. Um dos grandes nomes aqui, realmente, que trabalha com o mercado imobiliário, que dá grandes dicas, economista, realmente, que traz realmente muitos detalhes. Antony, quais são as novidades e quais são os benefícios com essa disponibilização de financiamento para a classe média com juros de mercado? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos. Primeiramente, é uma satisfação enorme estar ao lado do meu amigo aqui. E poder aqui contribuir, né, com mais essa tarefa de explicar e de dirimir dúvidas em relação à questão habitacional no nosso país. Realmente, como você bem colocou, o novo presidente da Caixa Econômica Federal, né, delimitou novos parâmetros relacionados à questão de financiamentos imobiliários. E especificamente na questão da taxa de juros, quando colocou que seria uma taxa de juros de mercado. Isso, a princípio, criou, né, um assombro, vamos assim dizer, entre os economistas, entre os mutuários, entre os próprios advogados que militam nessa área. Até porque quando você tende a fazer uma participação, um trabalho de juros de mercado, pensa logo em elevação dessa taxa, em elevação desses juros, o que não é bom nem para a economia, nem para o mutuário que está adquirindo aquele imóvel. Tem que se ter em mente que hoje em dia a Caixa Econômica está praticando uma taxa de juros realmente até um pouco maior do que as outras instituições bancárias. Então, isso já acirra o mercado e cria uma competitividade nesse ramo, nesse segmento. Outro ponto que assombrou também, né, é a questão do crédito, colocar créditos imobiliários à venda no mercado. Ora, a Caixa antes, ela comprava crédito. Ela comprou crédito do Produban, do antigo Produban. Sim. Ela comprou crédito, quando eu falo crédito imobiliário. Sim. Ela comprou crédito da antiga PEAL. Então, quando se compra um crédito desse, ela compra um crédito com um certo deságio. Se ela coloca no mercado à disposição crédito da carteira imobiliária dela, ela vai vender com um certo deságio e isso traz uma certa preocupação lá para a ponta, que é o consumidor, é o poupador final. Por quê? Porque o dinheiro, a origem do recurso do FGTS ou da caderneta de poupança. Com certeza. Né? Então, hoje, o mutuário, o propenso mutuário, né? Aquele consumidor que deseja fazer a aquisição no financiamento imobiliário, primeiro, ele vai ter que ter uma cautela muito grande. Segundo, ele vai ter que fazer esse âmbito de pesquisa de mercado, tanto com a instituição pública, Caixa Econômica Federal, quanto com as instituições privadas. Por quê? Porque a questão taxa de juros é um diferencial muito grande que impacta no transcorrer e no transcorrer do contrato. Agora, Antony, é importante também até destacar uma outra vertente, que é a questão do distrato nesse mercado imobiliário, que eu acho que é muito importante também. Você, como diretor da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação em Alagoas, o que é que você pode dizer? Que tipo de mudanças isso pode promover também nas questões do distrato, por favor? Muito bem pontuado por você essa questão do distrato. Realmente é uma legislação nova, é uma legislação que foi sancionada pelo presidente, o ex-presidente Michel Temer, no dia 27 de dezembro, e que ela vai gerar um impacto muito grande no mercado imobiliário. E talvez ela não traga, assim, coisas boas, vamos dizer, para o âmbito das construtoras. Por quê? Porque o consumidor ele vai ficar receoso, Viderlan, em fazer a aquisição no contrato, tendo em vista a possibilidade de perda do que se pagou. Porque antes, toda a parte de distrato de imóveis, ela era feita baseada, inclusive, numa súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 543. E ela diz basicamente o seguinte, que no caso de uma ruptura contratual, se for por culpa da construtora, o dinheiro é devolvido imediatamente, devidamente corrigido. Se for por uma questão e culpa exclusiva do consumidor, vamos supor, por exemplo, uma perda de renda, ele vai ter essa devolução da mesma forma que ele pagou, corrigida, com um percentual de redução. Só que aí esse percentual de redução, ele ficava majorando de 10% a 20%. E aí veio essa nova legislação, onde diz que esse percentual ele passa a ser de 25%, sobre o que pagou, enquanto que ele era 10 e 20 sobre o valor
global do contrato. Sim. E aí você tem um percentual de 25%, esse percentual pode chegar a 50%, a depender do empreendimento. Então, por exemplo, se o empreendimento ele é ligado a um patrimônio de afetação, que é justamente aquele patrimônio que é separado do patrimônio da construtora, onde ele tem uma maior garantia de liquidez e recebimento daquele empreendimento, o desconto passa a ser maior, passa a ser de 50%. Sim. Outro ponto nodal e de grande importância é a questão do prazo dos 150 dias. Lembra, ele era de exceção. Sim. Era um prazo para falta de material, falta de mão de obra, né, chuvas excessivas. Hoje em dia, esse prazo ele se incorpora ao prazo de construção e, no caso de ultrapassar esse prazo dos 180 dias, vai haver aplicação de multa para a construtora. E essa aplicação ela pode chegar a 1% sobre o valor que está se pagando, ou que se pagou até então. Ou o mutuário, o consumidor, pode romper aquele contrato, ter de volta com a aplicação de multa. Agora, uma das benesses desse contrato é relativo a uma cláusula de arrependimento. Por incrível que pareça, hoje, se você fizer um contrato de compra e venda de imóveis na planta, tá, por exemplo, você tem o direito de se arrepender em 7 dias. É verdade esse direito mesmo? É verdade, está na legislação, amparada até, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor. Muito importante esse tipo de situação, né? Às vezes você faz um investimento, é claro que os trâmites não são tão simples assim, mas a lei ela já dá esse direito, né? A lei dá esse direito e, neste caso, como se trata de uma questão já imposta por lei, então, neste ponto, o consumidor, ele assinou, foi lá no stand, visitou, gostou do apartamento, assinou um contrato. Só que dentro dos próximos 7 dias ele se arrependeu. Até o 7º dia ele vai lá e faz o distrato sem pagar nenhuma multa, sem pagar nada por isso. Então, foi eu acho que talvez a única das benesses que veio para o consumidor. As demais, o consumidor tem que pensar muito. Até porque, por exemplo, se ele quiser distratar um imóvel, se ele quiser distratar um contrato de compra e venda de imóvel, e ele estiver morando no imóvel, vai ser descontado uma taxa a título de aluguel. Então, ele tem a questão, inclusive, também do corretor, que agora, se ficar especificado no contrato, e tem que ficar especificado no contrato, certo, quem é a imobiliária responsável, e ele distratando, o consumidor distratando esse contrato, ele vai ser responsável também pelaquela taxa de corretagem. Ou seja, a penalidade para o consumidor é muita. Pois é, situação realmente muito importante que o Antônio Lima está trazendo aqui, ele que é diretor da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação em Alagoas. Antônio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Volte outras vezes, tá certo? Obrigado. E aí vamos mantendo contato com você, porque você é uma referência aqui no nosso estado. Muito obrigado, tá sempre às ordens. Um abraço. Nosso Antônio Lima conversando com a gente. Eu vou voltar agora às ruas da capital alagoana, neste finalzinho aqui de TV Mar News. Fernando Palmeira ao lado do Chico Nogueira para trazer mais assuntos. É com você, Fernandão. Exatamente, e nós estamos voltando aqui ao velho bairro do Jaraguá, na sede da Prefeitura Municipal de Maceió, no auditório aqui do Executivo Municipal, para trazer detalhes sobre um prêmio importante que o prefeito Rui Palmeira está concedendo à sociedade civil organizada, a entidades e também a empreendedores individuais. É o Prêmio Inovação em Economia Circular. Quem traz maiores detalhes aqui é o secretário de Turismo, Jair Galvão, que nos fala dessa importância do Prêmio Inovação em Economia Circular. Bom dia a todos. Realmente hoje é um marco importante para o projeto Maceió Inclusiva, um projeto que tem a proposta de trabalhar o conceito de economia circular, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento a Fundo Perdido, e que conta hoje com uma rede de parceiros grandes, desde o agente executor, o IABS de Brasília, mas também a Braskem, o Sebrae, a Desenvolve e, é claro, a grande capitaneadora desse projeto, que é a Prefeitura de Maceió. Então, hoje, nós convertemos o que antes se tornou um estudo, Passamos 2 anos aí estudando a cadeia produtiva, conhecendo como funciona a produção do sururu na lagoa, como é a distribuição deles no mercado, como funciona a cultura pesqueira no Jaraguá, no Centro Pesqueiro Jaraguá, nas balanças de peixe. E agora já estamos aptos a trabalhar o resíduo dessas 2 cadeias produtivas
para que se converta em insumo para outras cadeias produtivas. Então, a casca do sururu, né, por exemplo, que é um problema grande na lagoa, que se acumula em montanhas, que se acumula na margem da lagoa, é um problema poluidor ambiental, onera a prefeitura na coleta, diminui o tempo útil do aterro sanitário. Como utilizar esse resíduo e transformar ele em matéria-prima geradora de renda e oportunidade. Essa solução está sendo discutida e foi oferecida à sociedade civil para que eles trouxessem soluções para práticas que pudessem ser utilizadas nessa equação. E hoje aqui nós temos aí 7 vencedores de 7 propostas, 7 soluções diferentes que vão utilizar esses resíduos e convertê-los em produtos para geração de oportunidade para a sociedade. Então, temos aqui diversas soluções da agropecuária, né, na construção civil, na confecção de artesanato, e isso vai ser anunciado hoje, claro, esses vencedores serão premiados, não somente pela ideia, mas que esse recurso seja convertido na materialização dessas soluções. Então, eles vão usar o recurso para desenvolver suas ideias na prática e para a gente, quem sabe, ter aí uma semente plantada para o médio e longo prazo de oportunidades de emprego, oportunidade de renda para as comunidades que são e trabalham o sururu e extraem do mar e da lagoa seu sustento. São R$200 mil em prêmios. E como serão distribuídos, ou já estão eles distribuídos aí? Eles já estão distribuídos desde o edital inicial, né? São 4 categorias e 2 prêmios por categoria. O prêmio para as instituições de pesquisa, né? Universidades, institutos federais, todos que tenham tecnologia sendo desenvolvida nessa área de economia circular ou de utilização de resíduos para outras cadeias produtivas, instituições privadas, ou seja, as empresas que já trabalham, empresas da construção civil, empresas que trabalham a agricultura, a pecuária, né, que trabalham com a alimentação animal, que precisam do cálcio que pode ser encontrado nas conchas do sururu, por exemplo, empreendedores individuais, né, ou seja, a população e suas ideias individuais puderam ser debatidas, puderam ser avaliadas como possíveis premiadas, e a sociedade civil organizada, as ONGs do terceiro setor, também participaram e trouxeram sua contribuição, estão aqui presentes hoje com a gente. Parabéns, secretário. Importantíssimo esse prêmio em economia circular. Nós ficamos muito felizes, né? A prefeitura agora pode se engajar ainda mais e aproximar essas instituições dessa agenda tão positiva e ajudar, né, com a trituração da concha que a Slum já tem, né, com a fábrica de intertravados. Quem sabe a nossa aula não vai compor um pouquinho os seus intertravados, seu tijolo intertravado com a casca do sururu, por exemplo, e isso, um problema, acaba se convertendo numa solução sustentável para a nossa cidade. Obrigado, um abraço a todos. Aquilo que poderia ser, como sempre foi ao longo do tempo, problemas para o ecossistema, passa a ser agora insumo para o desenvolvimento. Parabéns à Prefeitura Municipal de Maceió e todos esses entes que fazem parte desses que reconhecem a importância de estimular, incentivar a cadeia produtiva e trazer melhorias, inclusive para o turismo, que diz respeito também à gastronomia, que é um ponto atrativo do turismo para Alagoas. Parabéns à Prefeitura de Maceió e a todos da sociedade civil organizada por essa consciência. Aqui da Prefeitura de Maceió, no Jaraguá, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para TV Mar News. E a gente segue com você, meu caro Viderlan Araújo. Vamos cuidar da vida. Bom, obrigado, Fernando Palmeira. Vamos aqui, então, encerrando essa edição do TV Mar News. Pois é, né? Falou tanto em casca de concha, essas coisas todas. E aí eu tenho para finalizar aqui o programa, tem que dizer o Josiel que, né? Camarão que dorme à noite, a onda leva, né, Daniel? Assim nós vamos encerrando essa edição do TV Mar News. Deixo meu grande abraço para você. Obrigado pelo carinho, pela companhia, desde as 8h30 da manhã. E aí você vai ter muitas notícias ainda hoje, na sequência de programas da sua TV Mar Canal 25, entre elas notícias do esporte a partir de 11h30 da manhã com o Canal Esportes, tá certo? Vem aí mais um campeão na programação. Deixo meu grande abraço para você. Fique com Deus e até amanhã.